Olá, sejam bem-vindas ao nosso terceiro episódio do Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado para mães que vivem no exterior. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, tenho 2 filhos e moro nos Estados Unidos desde 2009. Olá, eu sou Nathalie, pediatra formada há mais de 20 anos, morando nos Estados Unidos há 2 anos. Tenho 2 filhos. Eu sou formada como orientadora parental também, com foco em sono infantil. E hoje eu queria apresentar a nossa convidada maravilhosa, Cristi de Oliveira, que é uma pessoa que vai falar de um tema super importante para a gente, que é o bilinguismo, né? E a formação da identidade cultural. E isso, para a mãe imigrante, é um motivo, a gente percebe, de grande preocupação, né? Qual que seria o caminho que faça mais sentido com a questão da duplicidade, né, de línguas dentro de casa? A Christy mora na Dinamarca há 12 anos, é casada com um dinamarquês, mãe do Liam e da Aya, é educadora bilíngue, com experiência em escolas internacionais, trabalhando com alunos multilingües. E atualmente a Christy faz um lindo trabalho ajudando mães, né, que moram fora do seu país de origem para passar a sua língua mãe, né? Muitas famílias brasileiras ajudar a passar o português como língua de herança para os seus filhos. E aí, Cristi, assim, a gente tem um grupo de mães brasileiras, né? E o bilinguismo apareceu como realmente um dos temas mais procurados, motivo de angústia, né, dessas mães em relação a como atuar. Então, eu queria até, né, começar falando um pouquinho da minha prática clínica como pediatra, que as mães, elas sempre me procuravam, né, perguntando assim, como que a gente pode conduzir, né? O que é normal da gente esperar de atraso de fala, por exemplo, né? O quanto que a gente tem que ser tolerante a esse atraso e o quanto que a gente tem que começar a suspeitar que tem alguma coisa que talvez não esteja fluindo tão bem, né? Que precise ou de um auxílio, ou de abrir para pensar que talvez seja outra, né, outra questão aí de desenvolvimento que não esteja legal, né? Então, eu tinha umas mães, por exemplo, com uma suspeita, talvez assim, crianças com espectro autista, e a dúvida delas, né? Isso talvez seja um espectro autista, né? Esse atraso de fala pode consolidar, lógico, juntamente com outros sintomas, né? Ou isso é só decorrente do bilinguismo? Então, essa seria, assim, a gente queria abrir, né? Porque a gente sabe que tem algumas preocupações ao redor aí do bilinguismo, então queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre o que você percebe na sua prática, né, como educadora, essa questão das preocupações, tá? Eu amei a pergunta e já de cara, uma das perguntas mais polêmicas, que na verdade é um grande mito, né? Que bilinguismo causa atraso de fala. E aqui eu vou começar já, gente, eu adorei a pergunta, então eu já vou começar respondendo, que é o seguinte, uma coisa que eu digo quando as mães vêm e falam assim, ai, Christy, sabe o que? Eu decidi que eu vou esperar, vou dar uma esperada. Quando meu filho está super bem estabelecido, né, no idioma do país, então no inglês, no alemão, no espanhol, no italiano, daí eu vou passar o português, porque, né, eu não quero que ele vá lá para, sei lá, escolinha, para creche e tem esse atraso de fala, porque eu também, né, passei o português, porque confundiu a cabeça dele e tal. E daí eu sempre trago a analogia, que é o seguinte, se eu falasse para você, Manuela, Nathalie, não deixe, pelo amor de Deus, os seus filhos correrem, porque se eles correrem, eles não vão aprender a pular. E vai atrasar muito. Então, natação, esporte, dança, não para. Porque se você fizer isso, seus filhos vão demorar muito a andar. Primeira coisa que você vai falar assim, Chrissy, nada a ver. Porque, na verdade, são os mesmos músculos sendo exercitados. Uma criança que pratica esporte, muito possivelmente, vai até ter uma facilidade, uma outra movimentação do corpo, em uma dança, né? Alguém que, sei lá, criança que corre, vai pular, vai escalar, vai rodopiar, vai fazer uma cambalhota. São os mesmos músculos sendo usados e uma coisa não tem a ver com a outra. E é a mesma coisa com o bilinguismo, são os músculos, né, do nosso cérebro. Claro que quando eu explico, quando eu falo essa analogia, é super óbvio que não faz sentido algum. E para nós que estudamos do assunto e que tem muitos estudos hoje em dia, né, cada dia mais e mais estão tendo mais estudos com amostras realmente significantes, e o que mostra é que o cérebro,
ele está totalmente pronto para adquirir mais do que um idioma. Então, o que acontece? Da mesma forma que uma criança monolíngue pode ter atraso de fala, seja no Brasil ou até no país onde você está morando, onde o filho ou a filha daquela pessoa fala um idioma. Você não conhece, né, crianças que têm atraso de fala, que são monolíngues? Gente, da mesma forma que uma criança monolíngue pode ter atraso de fala, uma criança bilíngue também pode ter atraso de fala. A única coisa que a causa do atraso de fala não é o bilinguismo, não tem correlação. Não existe nenhum estudo que comprove essa hipótese que o bilinguismo causa atraso de fala. O que pode causar atraso de fala? Aí eu não vou me estender, mas eu vou falar assim por cima, tá? Chupeta prolongada, mamadeira prolongada, uso excessivo de telas. Às vezes é alguma coisa motora, tem que, né, realmente ter um profissional para olhar. Outras vezes tem outras causas que são um pouquinho mais emocionais, como, por exemplo, o mutismo seletivo, a criança muda de país, os pais se divorciam, ou muda até de casa, sei lá, de escola, e isso acontece também, entre outras. Então, existem, sim, causas, né, que estão associadas com um atraso de fala, e nesse caso é super importante a gente buscar um profissional, ajudar os nossos filhos com as práticas necessárias, mas o bilinguismo não é uma delas. O que acontece às vezes? Eu vou pegar aqui uma situação hipotética. Tem o Joãozinho, ele é monolíngue, e ele fala 50 palavras. O Joãozinho tem 2 anos. O Joãozinho fala 50 palavras em inglês. Ele vai lá para a creche, fala suas 50 palavras. Mommy, daddy, water, help, pee. Tá ótimo. Daí nós temos a Mariazinha. A Mariazinha, ela é bilíngue. E ela ficou em casa com a mãe dela, e a mãe dela somente falava português com ela. Então, a Mariazinha fala 30 palavras em português e 20 palavras em inglês. Daí a mãe fala, Mariazinha, tá na hora de você ir pra creche. A Mariazinha vai lá pra creche e a pedagoga, a professora, olha e compara Joãozinho com 50 palavras no idioma do país, no inglês, e Mariazinha, meu Deus, você somente fala 20 palavras, que vergonha. E daí a pedagoga e a professora chama-se, o coração já desce. E daí fala assim, olha, infelizmente preciso lhe informar que sua filha Mariazinha está muito aquém dessas outras crianças. E o que acontece? Aquela pedagoga realmente ela não consegue avaliar de forma holística, porque ela não fala a língua minoritária. No nosso caso, o português. Vamos botar, então, ainda uma criança trilíngue. Vai que, sei lá, aquela criança tem o pai italiano, a mãe brasileira e mora na Austrália. Daí ele fala, não sei, 20 palavras em italiano, 30 palavras em português e 10 palavras em inglês. Por causa que em casa, né, o pai fala só italiano, a mãe só fala português. E essa criança, na verdade, se você pegar a soma das palavras, ele fala mais que o Joãozinho, ele fala 60 palavras. Só que daí ele vai novamente para a creche e o que acontece? Novamente, pode ser que seja feita uma avaliação completamente errada. Por quê? Porque aquele profissional, ele não tem aquela habilidade de falar o português, ou de falar o italiano, seja lá o idioma minoritário. E muitas vezes o profissional vai chamar, né, a mãe vai chamar o pai e vai começar. Nós estamos achando que seu filho tem atraso de fala. Esse profissional, ele não está nem errado a forma de avaliar, mas às vezes lhe falta o quê? Experiência, não trabalhou com famílias internacionais, não tem conhecimento de bilinguismo, e daí às vezes a mãe vai falar assim, o que é que eu faço? Então me dê um direcionamento. Muito infelizmente, profissional que não tem, né, esse conhecimento que está desatualizado, a primeira pare de falar a sua língua nativa com seu filho. Esse é um péssimo direcionamento. E daí a mãe vai lá e vai começar a fazer o quê?
o que lhe foi direcionado. Até porque nós, mães, nós somos biologicamente, né, hardwired para proteger a nossa cria. Então, quando a gente escuta, ai meu Deus, a gente fica pensando, meu filho, minha filha tá lá na creche, tá sofrendo. Então, vou parar de falar a minha língua e eu vou começar a falar no idioma do país. Ou então, se desespera e fala assim, ai, eu sabia que não era para ter passado o português, ai, né? Ou então, o que é pior ainda, a mãe grávida ou a mãe com bebezinho escuta essas histórias das amigas, do grupo de Facebook, de WhatsApp, né, das mães brasileiras morando no Canadá. E daí ela fala assim, opa, não, então já sei, eu não vou nem começar a fazer errado, eu já vou começar com inglês desde o nascimento para que meu filho, minha filha não sofra, né? Quando nós temos conhecimento nos dá empoderamento, a gente consegue realmente tomar decisões acertadas que fazem sentido com o que nós realmente, de fato, queremos passar para os nossos filhos. Então, quando as mães têm o conhecimento, que está cientificamente embasado, nós sabemos que existem inúmeros benefícios cognitivos de uma criança bilíngue, essa primeira parte. Segunda parte, nós também sabemos que existem inúmeros benefícios emocionais que vão ajudar a criança no autoestima, identidade, poder ter um laço, um vínculo maior e mais profundo com a mãe ou com o pai, né, com a pessoa que fala aquela língua de herança. E a outra coisa muito legal, porque tem gente que tá pensando assim, agora que você me contou a história, né, da creche, o que é que eu faço? Socorro! Mas a verdade é que a língua do país, ela sempre será a dominante, querendo ou não. Às vezes, o português, a língua minoritária, pode até dominar, mas é sempre por um período muito, muito curto. Ela algum dia até dominar. Isso até é raro, mas quase sempre. Até, eu vou aqui colocar parênteses, até para famílias onde ambos os pais são brasileiros. E muita gente fala assim, ai, Cristi, aposto que no seu Perfeito. curso só tem gente casada com estrangeiro. Não, eu tenho famílias onde ambos, tanto a mãe quanto o pai, são brasileiros e falavam assim, a gente nunca imaginou que a gente estaria aqui buscando ajuda porque o nosso filho, a nossa filha parou de falar o português. Uhum. Vejo bastante. Exatamente. Mas, assim, só, né, finalizando a parte da creche, a outra coisa legal do bilinguismo é que, por mais que aquela criança, talvez no início, quando ela recém, né, entra na creche, quando ela recém começa na instituição, talvez ela não tenha aquela soma de palavras equivalentes a uma criança monolíngue, isso é somente para um período de tempo muito curto. Uhum. Nos estudos, quase sempre, chegando entre 3 a 4 anos, equivale, já fica páreo a quantidade de palavras falada na língua dominante. Então, eu digo para as mães, fique bem tranquila. Se esse for o seu caso, e não é o caso de todas, porque existem mães que a criança está com 6 meses, 9 meses, e já começa a ir para uma instituição, já começa a ir para jardim de infância. Mas se for o caso, né, da criança ficar em casa mais tempo e mais velho, então, né, se inserir numa instituição, pode ficar tranquila, porque é um período tão curto que rapidamente a criança já está lá com a língua dominante, que é a língua do país. Mas, só para voltar aqui e resumir, né? Muitas vezes, primeiramente, né? A gente recebe uma avaliação, é feita uma avaliação errônea da criança. Então, a criança, né, percebe, a criança tem atraso de fala, sendo que ela não tem atraso de fala, é somente um profissional, uma profissional que está avaliando somente a língua do país e não a soma das línguas daquela família bilíngue, trilíngue, plurilíngue, ou então, às vezes não, realmente a criança tem um atraso de fala, de fato,
mas a gente tem que ter consciência que o bilinguismo não está associado, não tem nenhuma correlação. E outra coisa importante disso, assim, só para finalizar essa parte, é que quando a mãe ou o pai ou a família fica com isso na cabeça, gente, não, é o bilinguismo que está fazendo com que o meu filho tenha esse atraso de fala, daí isso acaba sendo um empecilho para, de fato, encontrar a causa do atraso de fala. Uhum. Porque fica lá Ponto. achando que é o bilinguismo, Sim. mas não é, às vezes é uma língua presa, às vezes é alguma coisa fisiológica que tem que ser, né, buscada, avaliada por um profissional, mas não, ai não, é o português, eu vou parar de falar português. E não. Então, quando a gente já tem esse conhecimento, a gente já sabe, tá bom, estou passando português para o meu filho, infelizmente estou percebendo que está ocorrendo uma atraso de fala, eita, opa, vou procurar um profissional, já sei que não é o bilinguismo e vamos achar o que realmente, de fato, é a causa e vamos também, de fato, realmente já poder ajudar, né? E dar as ferramentas e os recursos necessários para que a criança consiga voltar com tudo para poder se comunicar. Eu acho que respondi. Sim, Respondeu. respondeu perfeitamente. Sim, com certeza. Então, não é para a gente encontrar uma outra causa de atraso de fala, pois bilinguismo não causa atraso de fala. Exato. Vou dar o meu exemplo aqui em casa. O meu filho teve atraso na fala. Será que é o bilinguismo? E eu vi as minhas amigas, as crianças falavam, as crianças bilíngues já falavam. Eu tive a oportunidade de conversar com uma fonoaudióloga, ela falou, não é o bilinguismo, continua. Então foi muito bom, porque tu precisa desse respaldo, principalmente o primeiro filho, né? E vendo todas as outras crianças também eram bilíngues e falavam, e muitas dessas minhas amigas, os dois falavam português, a mãe e o pai. E aqui em casa eu falo português e o meu marido fala inglês. E o meu filho, assim, ele falava alguma coisa, mas era atrasado. Tenho agora uma menina com 9 meses começou a falar. E a primeira palavra dela foi água. E daí eu vou trazer uma segunda pergunta. Uma das preocupações é assim, bom, tá, tudo bem, digamos, não vai ter um prazo na fala em si, tá falando, mas eu falo só português com a minha filha, e aí ela tá aprendendo cores, ela tá aprendendo, quando ela entrar na escola, né, vai afetar, ou até assim, a criança que tá migrando agora do Brasil para cá e só fala português, como que vai ser? Devo mudar? Então, devo introduzir eu? Devo misturar o idioma? O que que tu recomenda assim para essas famílias que têm essas preocupações? Então, são duas coisas diferentes. Pessoa que está migrando para, né, um novo país, depende muito da idade da criança. Mas o que eu sempre, sempre recomendo é que os pais mantenham a sua língua materna. Por quê? Porque vai além da língua. Primeiramente, às vezes a gente vê de uma forma muito rasa, tipo assim, a criança fala 2 idiomas. É ótimo, é fofinho, é legal. Mas a língua, ela na verdade é somente uma ponte para algo bem mais lá embaixo, que é o quê? Que é vínculo, que é ligação, que é memória afetiva, que é realmente nós podermos passar quem somos de fato para os nossos filhos. Christy, eu falo dinamarquês fluente, mas assim, minha pronúncia é triste, vocês vão chorar. Eu falo oi, a pessoa já sabe que eu sou estrangeira. E que bom, eu tenho até orgulho do meu sotaque, eu digo. Sabe aquela citação? O sotaque somente comprova que eu consigo falar mais de um idioma? É isso. Mas Lindo. não sou Christy, de fato, quando eu falo dinamarquês. Eu consigo fazer um deboche bem melhor em português, eu consigo ser engraçada, eu consigo ser irônica, eu consigo ser afetuosa. Eu te amo, dinamarquês não tem o mesmo peso do eu te amo em português. Por exemplo, se eu vou falar com o meu filho sobre morte, sobre sexo, sobre drogas, sobre bullying, não sei, política, religião, independentemente, eu vou poder, né? Eu preciso poder realmente me comunicar, não somente de forma que saia, né? O que eu queira, que eu consiga transmitir aquela mensagem, mas também que eu consiga ser autêntica.
Você manter a sua língua de herança, você também preserva e mostra para os seus filhos quem você de fato é. Você consegue ser genuinamente a Manuela, genuinamente a Nathalie. E é isso, é muito importante. E a outra coisa que a criança ela vai fazer uma associação com a mamãe, vínculo, amor, afeição, memória afetiva, risada, gargalhada, cafuné, macaquice, português. Então, quando a gente vai troca de idioma, o que acontece é que a criança ela não vai fazer essa ligação com o idioma. E tem ainda mais. Para um brasileiro que está se mudando, que está vindo, né, para o país, muitas vezes o idioma do país, eu vou aqui usar o inglês, tá, de forma geral, mas independente, muitas vezes tem vários erros gramaticais. Isso não é o maior problema, tá? Eu acho que o maior problema é realmente a parte do vínculo e da afeição e da associação afetiva. Mas tem também a parte que às vezes a pessoa não está nem conseguindo falar aquele idioma direito. Então fique tranquila, a escola, a sociedade como um todo vai passar aquele idioma. Talvez no início, ainda mais para uma criança um pouquinho mais velha, seja um pouquinho mais desafiador, sim, mas isso aí é só uma questão de tempo. A criança ela tem o cérebro da criança ela é super plástico, tem uma neuroplasticidade imensa. Então, a criança também vai querer se socializar, vai querer fazer amizade. Claro, tem formas da gente facilitar. E se você sabe que você vai ir para aquele país, é possível você já marcar algumas aulas de inglês? Legal. É possível você botar uma tela em inglês para a criança já ter exposição ao idioma? Legal também. É possível, talvez você, não sei, se a criança já é mais velha, tem, não sei, 9, 10 anos, botar um Duolingo para fazer cada dia 15 minutos, ótimo, super bom. Mas você mantém a sua língua de origem e você pode usar, né, outras formas de exposição daquele idioma. Isso aqui é para famílias que estão se mudando. Já uma família que mora, né, decidiu ficar em casa um pouquinho mais de tempo com a criança e a criança só vai para a escola, para a creche mais velha e daí fica com esse receio de eita, meu filho, minha filha, né, já vai começar com atraso, né, não vai ter aquela vantagem. Algumas coisas que podemos fazer. Uma das coisas que podemos fazer é, novamente, aumentar a exposição da língua do país sem que nós precisamos mudar a língua que nós falamos com os nossos filhos. Então, se você mora em alguma comunidade que tem story time na biblioteca, vai uma vez por semana lá naquele story time, senta lá, sorria, bate palma, seu filho vai escutar a história, vai escutar lá a musiquinha, vai fazer amizade com outras crianças, vai na pracinha, né? Você vai continuar conversando no português, na sua língua de origem, com seu filho. Filho, cuidado! Socorro, pelo amor de Deus! Não pula da... Mas a criança vai ser exposta àquele idioma. E a outra coisa também, mesmo se tudo isso não acontecer, uma criança pequena, ela vai absorver a língua e ela vai começar a dar um para o idioma muito rapidamente. E se aquela instituição for respeitosa e tiver bom trabalho em equipe com você como família, conhecimento e estar disposta mesmo para fazer aquela criança se sentir acolhida e pronta, isso não vai ser algo que vai traumatizar a criança. Muito pelo contrário, vai ensinar a criança várias habilidades como resiliência, como empatia, como observação. Eu trabalhei numa escola por 8 anos que a minha sala de aula dependia, tá? Mas assim, eu lembro que um dos anos eu tive 28 alunos de 19 países diferentes. Era super mega multicultural. E o que eu mais recebia eram crianças que vinham de outros países que não falavam nem o inglês, nem o dinamarquês. A escola onde eu trabalhava era bilíngue, então tinha inglês, que era o que eu ensinava, né? E também tinha algumas matérias em dinamarquês. Então eu tive uma menina da Polônia, com 7 anos, a menina
caiu do céu na minha sala, ela nem hi sabia falar. Hoje em dia ela tem 15 anos, você pergunta pra essa menina, Júlia, o que que você acha? Foi traumático? Foi horrível? Ela fala, não, foi super legal, foi ótimo. Eu achei maravilhoso. Por quê? Por causa que a instituição soube, né, como acolher. Ela não era a única também, né? Tinha ao mesmo tempo a Malu da Alemanha, tinha o Jonathan da China, tinha a Emma de Hong Kong. Muitas vezes eles entendiam, tipo, eu não entendo nada, mas fulaninho também não, e tá tudo certo, e a gente tá aqui. E com certeza, nesse caso, era uma sala apropriada, que tinha muita experiência, que já estava muito acostumada a trabalhar com crianças do mundo todo. Nem sempre esse vai ser a sua situação. E daí, se você realmente está, né, com esse medo ou realmente quer, não, peraí, eu não posso contar com a creche, eu não posso contar com essa instituição, eu não tenho essa certeza que eles vão acolher meu filho e minha filha de fato. Daí, qual é a sugestão? A sugestão é busque outras formas de exposição que você possa dar para seu filho, para sua filha, no idioma do país, na língua do país. Porque isso aí vai preencher e vai dar à criança a exposição necessária para que ela não entre já sem nada. Mas, assim, honestamente mesmo, sem nada, é muito, muito difícil. Normalmente tem a avós, tem a comunidade local, Sim. tem a padaria, tem a sorveteria, tem o supermercado, tem muitas vezes uma mãe ou um pai, por mais que, mas meu esposo passa o dia todo viajando, trabalhando, mesmo assim aquela criança vai sim ter exposição à língua do país. E a língua do país, ela vem assim como uma avalanche, ela domina, ela toma conta. Então eu digo, se você tem o privilégio de poder ficar em casa com seu filho, com sua filha, e lhe dar uma base sólida na língua minoritária, eu, Chrissy, não consegui fazer isso, não foi o meu caso. Meu filho foi para a creche muito novinho. Com minha filha já estamos fazendo diferente. Mas se você puder fazer isso, nossa, agarre essa oportunidade mesmo, porque isso é ótimo, isso é muito importante para o repertório linguístico da criança. Cristi, só falando, né, aqui um pouquinho, justamente eu queria te perguntar do oposto. Quando a criança começa a fazer rejeição da língua mãe. Então, vamos supor, eu vim com meus filhos para cá, os dois estão fluentes, em 6 meses já começou a ter um inglês muito mais fácil em casa. Mas assim, se eles começam, por exemplo, a dizer, mamãe, eu não quero mais falar português. Que isso é uma preocupação que eu vejo também, que é o contrário do que a gente está falando, né? Tem essa preocupação. É realmente vindo da criança, né? Que não quer. E eu vejo assim, meus filhos já se expressam melhor muitas vezes em inglês. Então, assim, eles começam a falar comigo em inglês, com outro em inglês, e eu não faço nada para alterar isso, né? Mas eu digo assim, não é ainda uma recusa do português, é só uma facilidade maior de expressão no inglês já. Quando você tem uma criança que tem uma recusa, que fala assim, mamãe, eu não quero falar português, ou eu não quero ligar para a vovó porque ela quer falar em português comigo e eu não quero. Como que você maneja isso, né? Tanto como pais, ou como você aí numa função assim de educadora bilíngue, que recursos que a gente, né, que você pode apresentar aí para a gente para tentar minimizar isso, né, e manter a língua mãe. Depois de tudo que você falou, né, das vantagens de manutenção dessa língua, né? Como que a gente faz para preservar isso, mas de uma maneira também não forçada, né? Não assim com uma imposição. Então, se tiver alguma dica para dar para a gente, falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Eu sempre gosto de antes ver a raiz. E o que eu digo muitas vezes para as mães é que às vezes é uma recusa mesmo, tá? Às vezes é isso mesmo. Mas muitas vezes não é uma recusa. Muitas vezes nós, seres humanos, temos, depois de comer, dormir em uma casa quentinha, né? As nossas necessidades principais serem preenchidas, a próxima necessidade que vem logo após é a necessidade de pertencer. E para uma criança, especialmente uma criança, porque eu também trabalho e estudo Montessori, eu, né, sou educada nisso, então a gente chama uma criança
uma second plane child, então uma criança dos 6 aos 12, a necessidade de pertencer, ela é enorme. Uma criança menor, né, first plane child, first plane of development, do 0 aos 6 anos, a criança quer muito pertencer. Mas o role model, né, a referência principal, quase sempre é o núcleo familiar. Então, a mamãe, o papai, os avós, aquelas pessoas que eles convivem com mais frequência. Daí, uma criança mais velha passa a começar a ter o quê? Amizades, coleguinha, best friend, e a criança quer muito pertencer àquele grupo, àquela sala de aula, àqueles amigos. Aí a criança, muitas vezes, para poder pertencer àquele círculo, ela não quer se destacar. E pode ser que ela falar outro idioma seja uma forma de se destacar. E ela, subconscientemente ou até conscientemente, passa a falar: epa, eu vou me afastar desse idioma. Por quê? Porque eu não quero me destacar, porque eu quero muito pertencer. Pertencer é importante para mim. Eu digo, gente, muitas mães falam assim: porque meu filho é preguiçoso, porque meu filho não gosta mais do português, tem vergonha de mim. E às vezes pode até ser isso, mas a grande maioria das vezes eu penso, quando você não vai, tipo, sei lá, para um dinner party, você é convidado, e você não conhece ninguém, você chegou lá sozinha, e você vai lá e você olha e você tá tipo assim, gente, tem alguma pessoa que quer conversar comigo pra eu não ficar, né? Alguém seja meu amigo, por favor. É a mesma coisa com os nossos filhos, eles querem muito pertencer, é uma necessidade humana. Então, quando a gente tem essa compreensão, eu acho que, primeiramente, a gente tem mais empatia pelos nossos filhos, a gente consegue chegar no nível deles. Outra coisa que eu digo muito para as mães, assim, você lembra de você com 7, 9, 10 anos? Nossa, eu me lembro, que vergonha! Que vergonha! Então, às vezes, a gente tenta nos colocar no lugar dos nossos filhos e falar, tá, isso agora pode ser, porque talvez naquela escola ele seja o único filho de imigrante, ou seja o único que fala mais de um idioma, ou seja o único que talvez tenha uma feição diferente, uma característica diferente, e daí ainda tem o idioma por cima, não, daí é coisa demais, pelo menos deixa eu falar o mesmo idioma, né, deixa eu me manter com o idioma do país. Então eu acho que a gente começa tendo empatia e compreensão e tentando entender, nos colocar no lugar dos nossos filhos. Isso aí já vai nos ajudar para a segunda parte, que é a parte mais importante, que é o diálogo. E muitas mães falam assim: agora, 2026, meu filho vai ficar fluente em português, no nome de Jesus. Meu filho vai falar que eu não desisto, que eu sou brasileira. Ótimo, muito bem. Daí o que acontece? A mãe vai lá, muda 50 mil coisas, decide que vai mudar tudo em casa. E a parte de sentar e conversar com a criança e explicar. Muitas vezes eu falo para as mães: você alguma vez já sentou com seu filho, com a sua filha, e explicou o seu porquê? O porquê você deseja passar o português para ele, para ela? Você alguma vez já falou, contou alguma história, alguma lembrança da sua infância e como o português, como o Brasil é parte de quem você é? E muitas mães falam assim: não, mas Chrissy, porque eu quero tanto, e se eu vou falar... Não, você já tentou? Você já deu esse primeiro passo do diálogo, de falar, de explicar? E você também já perguntou para o seu filho, para sua filha, o porquê ele não está mais querendo falar o português? Não de uma forma acusatória, não de uma forma de pressionar ele, não de uma forma de fazê-lo sentir culpa ou vergonha, não, mas assim, profundamente: filho, você parou de falar o português com a mamãe. Por quê? E às vezes a criança vai falar assim: mamãe, a palavra não vem na minha cabeça, ou eu me esqueço, ou o inglês vem primeiro. E daí a gente novamente volta para aquela coisa da empatia, de nos colocar no lugar da criança. Então a gente tem o quê? A gente tem o diálogo, né? A gente se coloca no lugar da criança, tem um diálogo sincero, e daí
A outra coisa muito legal é, você já alguma vez pediu ajuda para seu filho e ele lhe recusou essa ajuda? Gente, porque crianças são maravilhosas. As pessoas que são egoístas, consumistas, somos nós, os adultos. Assim, inclusive eu, tá? Quantas vezes eu não olhei pro meu filho e eu falei: "Filho, a mamãe está tendo um dia difícil, você, por favor, me ajuda?" Novamente, sem acusar, se abrindo, se mostrando vulnerável. E eu nunca vi uma criança olhar para a mãe e falar: "Não, mamãe, se vira." A criança vai falar: "Sim." E daí você senta com seu filho e fala assim: "Então vamos fazer um plano de ação? Vamos fazer isso juntos? Vamos traçar essa meta juntos? Vamos ter, como família, como mamãe e João, mamãe e Joana, essa meta de poder manter o português vivo, de trazer o Brasil de volta na nossa casa." E daí, isso aí já passa a você ter outro ponto de partida. E daí, o que vai vir depois? Depois, realmente, você vai poder trazer, sim, recursos, ferramentas, diferentes iniciativas, jogos, brincadeiras, super importante. Você não pode ficar só na conversa. Mas todos os recursos, todas as ferramentas, tudo que você vai, né, as estratégias de bilinguismo, se você tenta implementar elas sem essa primeira parte de se colocar no lugar da criança, sentar, diálogo, escutar, explicar o seu porquê e pedir ajuda, não vai dar certo. Você vai estar lá batendo contra o muro. Alguma vez tentou fazer a criança fazer uma coisa forçada. Assim, a minha filha de 1 ano, ela grita, ela berra, ela chuta. Eles têm assim uma vontade, né, um poder, mas também que é uma coisa que a gente explica, é pro bom. A criança, quando ela vê que ela não é mais somente um participante passivo, e não é só a mamãe tentando lá, agora você vai falar português, repita isso em português, vamos, filho, me ajuda que eu não entendo, para de ser preguiçoso. Seja lá, mas se torna um participante ativo, um agente ativo, ele tem também voz, ele tem opinião. Daí, às vezes, até você pode falar assim: o que é que você acha que a gente poderia fazer para trazer o português aqui em casa? Você tem alguma sugestão? Vamos pegar aqui um papel, uma caneta, vamos botar algumas ideias de como a gente pode trazer o português novamente, de como a mamãe pode te ajudar para você falar português, de como você pode me ajudar também para que nós possamos estar falando mais português. E daí, muitas vezes, tem mães que falam assim: "Chris, eu não acreditava, não, achava que isso aí era só com as outras mães." Eu fiz isso com minha filha, e não é que minha filha falou: "Mãe, vamos então trocar os meus desenhos que eu assisto para o português?" E ela disse: "Nunca! Se eu antes tivesse sugerido isso, ela teria, assim, lutado contra mim com todas as forças." Mas porque eu pedi ajuda e eu trouxe ela, né? Eu dei voz para minha filha. Eu não acredito, não acredito. A minha filha está sugerindo colocar o desenho em português. Meu Deus, não acredito. Tipo, né? E é muito diferente você vir e falar assim: "Eu tô trocando seu desenho de agora em diante." Nós podemos Sim. sugerir, podemos trazer essa sugestão. Então, assim, ferramentas práticas, estratégias práticas mesmo, tem algumas. Nós podemos, primeiramente, isso é muito importante, ter muito bem definido a nossa estratégia de criação bilíngue. Para algumas famílias, uma vai dar certo, para outras, aquela mesma estratégia não vai dar certo. Então, tem o POL, tem Time and Place, tem Mixed Languages, tem Minority Language at Home, e cada uma dessas, né, estratégias, que são as mais conhecidas, tem suas adaptações, tem suas variações. Nós somos uma família trilingüe, então nós temos que ajustar, porque nós temos 3 idiomas. Daí, já para algumas outras famílias, são 4 idiomas de jogo, para outras são 2. Então, isso é importante, poder ter um bom planejamento familiar e saber, super bem definido, isso aqui é a estratégia que nós implementamos e que nós usamos como família. Ótimo. É uma coisa que a gente faz como família, independente, né, do parceiro ou da parceira não falar o idioma minoritário, que também é o meu caso. Meu esposo não fala português, mas ele está dentro, ele faz parte.
Outra coisa que podemos fazer. Só um pouquinho, Cristi, só me fala um pouquinho desses métodos, né? Isso seria uma coisa que os pais, eles te procuram e você consegue traçar um plano de ação para eles? É só porque, né, talvez tenha, como eu, assim, é uma curiosidade mesmo em relação a como funcionariam esses métodos. Você traçaria uma estratégia para cada família, né, focada ali, né? Porque, lógico, como você falou, o método não funciona para todas as famílias. E aí você traça individualmente para aquela família aquele plano de ação. Exatamente isso. Para e com, né? Com aquela família, imagino. Sim. E porque o que acontece às vezes é que a mãe fala assim: eu vi lá da moça da igreja, ou eu escutei da minha amiga vizinha brasileira que eles fazem o OPOL, eu vou fazer também. E daí faz e dá tudo errado. Ou tá lá fazendo e não tá fluindo. Eu digo que o bilinguismo, eu não digo que ele é assim fácil, mas ele é gostoso. Ele é leve, flui, ele faz parte da sua cultura familiar. Não é para ser uma coisa forçada, uma coisa amorosa. Se for, primeiramente, não é sustentável. Você não dá conta. E daí você meio que fala assim, quer saber? Esquece, isso não é para mim. O bilinguismo tem que ser uma coisa que faça parte da cultura familiar e que seja uma coisa agradável, que agregue, não que esteja lá para, né, colocar empecilho. Então, às vezes, a família querer implementar a estratégia de criação bilíngue da amiga, do fulano, da fulana, dá super errado. E às vezes a mãe vem e fala assim, não, porque a gente estava tentando já faz tempo com Minority Language at Home e não sei o quê. E daí eu escuto, né, toda a dinâmica familiar e eu falo assim, então, na sua família, muito dificilmente Minority Language at Home vai dar certo, porque A, B, C, D e lá vai. Então, quando a gente consegue, né, ter isso muito bem estabelecido, inclusive, tem mães que falam assim, quando que eu deveria fazer isso? Quando você está grávida. Antes mesmo do seu bebê nascer. Mas como aquele belo, né, provérbio chinês que eu uso para a minha vida, a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época é hoje. Então, se não deu certo, seu filho está com 7, 8, 9 anos, tá tudo bem, não se culpa, gente. A culpa só paralisa, mas o conhecimento nos liberta. Então, deixa a culpa para lá, bola para frente. Eu tenho uma aluna, ela falou para mim, Christy, eu não fiz certo mesmo, eu fiz errado mesmo, mas quer saber? Bola para frente. Agora me fala o que fazer. E hoje em dia o filho dela tá falando 4 idiomas. Então eu achei muito legal. Então eu brinco, falei, vamos ser todas, né, como a Viviane, bola pra frente, tá tudo bem, fiz errado mesmo, não acertei de primeira, sou falha, não sou perfeita, agora aprendi, agora vou fazer certo. Mas então, esse planejamento familiar é super importante, eu ensino isso no meu curso, eu guio as famílias, eu ajudo, eu traço o plano junto, a gente ajusta, a gente adapta para fazer sentido para aquela família. Então, isso é a base, na verdade. E daí, junto com isso, tem várias outras ferramentas, como podemos trazer, né, fazer uma tradição familiar que o português, que no nosso caso a gente está falando, né, nós somos brasileiros, então que o Brasil seja protagonista. Eu vou trazer aqui algumas ideias de fato das minhas alunas, tá? Tem uma mãe que ela e a família dela, eles fazem a segunda-feira do arroz e feijão. E eu adoro toda segunda-feira durante o jantar, a família toda fala português, inclusive o esposo dinamarquês que não fala português. Ele fala português também. Me passa o feijão, tipo isso, tá muito gostoso. E a família, o que? Eles têm aquela segunda-feira dedicada, definida, e eles estão mostrando o valor do idioma, eles estão mantendo aquele momento concreto para a prática do idioma, mas não é só a prática, é mostrar a relevância que aquele idioma, que aquela cultura tem na família. E é uma coisa tão simples como cozinhar quilo de feijão preto e colocar lá no freezer, depois descongelar e falar assim, hoje vamos ter, né, o nosso arroz e feijão. Tem outra família na Inglaterra que eles fazem a sexta-feira do cinema
português. E daí essa mãe, ela às vezes faz alguma coisa, tipo, ai, fiz brigadeiro, fiz mousse de maracujá, fiz pão de queijo. E eles botam um filme lá da Disney mesmo, português, sentam todos juntos, assistem como família. O que isso está mostrando para a criança? Primeiro de tudo, está mostrando que aquele idioma, ele tem um valor, ele faz parte da cultura familiar. A outra coisa que está mostrando para a criança é que memórias afetivas e associação positiva está ligada, está vinculada com esse idioma. Não é assim, o português agora, a gente vai todo mundo sentar aqui, eu vou pegar a lousa, repita comigo, vou pegar meu livro de gramática, o pretérito do passado, do futuro. Não, eles estão assistindo um filme português, eles estão tendo momentos juntos. Tem outra família que eu acho muito legal, eles não fazem toda semana, eles fazem todo mês, que é o possível, mas eles jogam jogos de tabuleiro em português. Então é Jenga, é bingo, e eles estão lá brincando jogos de tabuleiro em português, o Uno. Então, quando a gente, né, passa a implementar, a trazer a língua e manter a língua viva, isso é muito importante, porque a criança está começando a enxergar valor naquele idioma e está começando a ter uma associação. E, claro, tudo isso é importante, mas a gente também tem que ter noção que para qualquer idioma se tornar sólido, para qualquer criança ser fluente naquele idioma, ela precisa ter exposição ao idioma. Então, eu também digo para os pais que não vale nada você ter essa conversa, falar, pedir ajuda, mas você não expor a criança ao idioma. Por quê? Porque daí você está pedindo a criança para dar um output de uma habilidade que ela não tem. Como é que se você vem e fala assim, Chris, o Japão é maravilhoso, eu amo o Japão, se você falar japonês vai me fazer muito feliz, ótimo, vai lá, fale japonês comigo. Porém, desculpa, não tenho essa habilidade. Para ter essa habilidade, eu preciso ser exposta à língua. Certos pilares que precisam ser preenchidos, que precisam ser supridos, mas não é tão difícil e não é tão complicado quanto parece. Na verdade, é mais simples e é muito, muito mais gostoso do que muitas famílias imaginam. Tanto que as minhas alunas sempre falam assim, você falou isso para mim, você fala isso no seu curso, você fala isso nas suas mentorias, mas, de fato, Christy, agora que minha filha está fluente, agora que meu filho fala português perfeitamente, nunca, nunca foi sobre a língua. Sempre foi sobre vínculo, sobre conexão, sobre comunicação, sobre diálogo, sobre afeto, sobre eu poder realmente ter laços fortalecidos com os meus filhos. E sem a minha língua materna, sem eu realmente poder ser quem eu sou de forma autêntica e genuína, eu não consigo passar isso para o meu filho. E agora nós temos outras conversas, nós temos outras brincadeiras, nós conseguimos resolver, né, as nossas diferenças, nós conseguimos fazer acordos, nós conseguimos chegar a outro nível de comunicação por causa do laço e do amor que essa língua, né, nos traz, nos conecta. E eu acho que sempre é sobre isso. Eu digo que se o meu trabalho fosse somente, né, de fazer as crianças bilíngues, eu estaria errando e fracassando miseravelmente. O propósito não é esse, é um propósito tão mais profundo, tão maior, e é isso que nós como mães queremos, eu creio, né? Nós como mães, nós queremos criar filhos e poder ter aquela conexão com os nossos filhos, porque que tristeza, né? E ficar lá, vomitar 9 meses, não sei mais as quantas, não sei, às vezes tem um parto traumático ou não, mas até um parto no carro que foi assim, espirrou, saiu, foi parto, não é ainda, gente. E a gente tá lá, amamenta, não dorme, e a gente faz tudo isso porque faz parte do maternar. Então, claro que a gente também quer ter o outro lado, de poder ter a conexão com aquela criança que a gente cria, que a gente vive, que a gente passa horas e horas na presença dela, até porque quando ela cresce, eu gostaria muito que meus filhos queiram passar tempo comigo, queiram estar comigo, mas se eu não conseguir realmente ter uma conexão forte, amorosa,
possivelmente isso não vai rolar. Então, a língua, isso vai me proporcionar, vai ser a ponte que vai me ajudar a fazer isso. Que lindo, adorei, Chrissy. Muito obrigada. A gente tem várias outras perguntas, mas a gente já está em quase 1 hora, então finalizamos por aqui. Eu achei ótimo esse final de falar de tudo que inclui, né? Tudo que vai além do bilinguismo, que já é incrível. É realmente essa questão de conexão. Nathalie, se tu quer incluir alguma pergunta? Não, eu acho que foi muito interessante. Eu vou deixar o link do teu canal para que as pessoas possam ir ver. Tu tem conteúdos maravilhosos que vão responder as perguntas que tiveram, né? Um pouco sobre alfabetização, enfim, quem tiver mais interesse, né? Que compre teus cursos, tuas mentorias são maravilhosos. Muito obrigada pelo teu trabalho e muito obrigada por vir, né? Conversar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui, para eu poder vir e falar algo que não somente é a minha expertise, a minha parte profissional, mas também é a minha vida. Eu vivo isso com os meus filhos. Então, obrigada de coração e que isso alcance muitas mães, muitos pais, muitas famílias, para que a gente consiga propagar mais amor, mais conexão. Maravilha, muito obrigada. Trouxe muitas informações que são de grande ajuda para todo mundo que está nesse começo, né, de maternar sem fronteiras. Tá bom? Muito obrigada. Próxima, gente. Tchau.